Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Hoje estamos trazendo um dos casos mais importantes da ufologia brasileira e até mesmo mundial, ocorrido em 1977 na cidade de Colares, Pará. Caso Operação Prato. Deixo vocês agora com Ariel Castro, que vai dar mais detalhes sobre este caso. Estão preparados? Roda a vinheta. Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. Naquele 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica William G. de Holanda Lima estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, Comar 1, de Belém. Pela primeira vez desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria o que relatar a seus superiores. Pois nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: vi luzes, nada mais. Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinha avistado poucos dias antes um troço enorme, cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guarajá-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um objeto voador não identificado. E no interior dele, supostamente, haveria uma criatura extraterrestre. Na reunião, o brigadeiro Protásio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão até hoje intriga ufólogos. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda. Lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaer, editor da revista UFO. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas não acredito nisso, afirma. Em agosto de 1997, Gevaer recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o co-editor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em casa, o coronel reformado contou-lhes detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos. Admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas, declarou a revista UFO. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda, quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Gevaer rebate essas versões. Não acredito em queima de arquivo ou teoria da conspiração. Ele já havia tentado o suicídio antes, diz. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país.
Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Elaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, vila de pescadores a 96 quilômetros da capital, a equipe do programa Linha Direta, Mistério, exibido em 25 de agosto de 2005. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda marcas de queimaduras de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa, ou luz vampira. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangues delas. Recorda o jornalista Carlos Mendes, escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará. Calcula ter entrevistado 80 testemunhas. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era a obra do demônio ou castigo divino. À noite, as famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às forças armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comarum, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, a FAB, que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo, classifica Gevaer. Tiago Luiz Tichet, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, concorda. O que mais me impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível e ainda hoje não sermos capazes de explicar o que aconteceu. A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava, entre outros, com o 1º tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, o psiquiatra deu o veredito: histeria coletiva. Depois de que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que nós, repórteres, estávamos agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico, afirma o jornalista Carlos Mendes. A certa altura da operação, os agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, SNI, foram chamados para ajudar nas investigações. Jorge Bessa era um dos oficiais do SNI deslocados para Belém. Em seu primeiro dia na Ilha do Mosqueiro, a 80 quilômetros da capital, avistou, por volta das 8 horas da noite, um objeto luminoso. Ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e, em seguida, desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente. Relata Bessa, que narrou em suas aventuras no livro Discos Voadores na Amazônia, lançado no ano passado.
O fenômeno era visível a todos, bastava olhar para o céu, diz. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Indaga Tiago Luiz Tichetti, da CBU. Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim. Entre 1969 e 1972, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto, até ser extinto pelo governo militar. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Só nos últimos 30 dias foram quase 12 mil acessos, do total de 753 relatórios disponibilizados, material que abrange um período de 63 anos, 1952 a 2015. Apenas 6 dizem respeito à Operação Prato. Vão de 2 de setembro de 1977 a 28 de novembro de 1978 e englobam 15 municípios no interior do Pará. O material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg, afirmou o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. Segundo Gevaer, a filha do brigadeiro Protássio, uma pedagoga aposentada, é uma das poucas felizardas que tiveram acesso às filmagens ultra-secretas. Entre outros fatos aterradores, ela cita a nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas, alega. Outra cena impressionante, aponta Edson, é que revela um OVNI submergindo nas águas do rio Tapajós, em plena luz do dia. A filmagem, segundo o ufólogo, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, o braço direito do capitão Holanda. A única certeza que tenho é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos não acabaram, diz Edson, alegando que 40 anos depois, discos voadores continuam aparecendo naquela região. Mas e você? O que acha? Teria sido a Operação Prato uma das maiores aparições ufológicas do mundo? Não deixe de comentar. Dê uma curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito interessante, não é mesmo, esse caso da Operação Prato? Então deixe seu comentário. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe seu like em nossos vídeos e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigada e até o próximo.